Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na bênção? Tentar colocar um mic aqui melhorzinho para ver se a gente se escuta melhor, que hoje eu tô em casa aqui. Vamos ver qual vai ser. Bom dia, Cris. Beleza? Vai rolar com... Se vai ficar melhor aqui, pera aí. Vou colocar perto aqui. Opa. Dá pra me escutar aí? Dá pra escutar direitinho? Fica melhor sem o fone, Cris, por favor. Ah, beleza. Então, gente, esperando vocês entrar um pouco e comentar um pouco sobre nós. Ontem tivemos um dia bastante agitado, né? Na realidade, nossos dias têm sido bastante agitados, assim, estamos em obras, né? E quando você está em obra, tudo fica meio que fora de compasso, assim, fica meio fora de fora da natureza das coisas, fora do teu controle normal das coisas, né? Porque quando há construção, quando há reforma, quando há mudança, sempre tem bagunça, né? E isso nos desestabiliza um pouco, né? A bagunça, ela nos desestabiliza um pouco, não sei quanto a ti, assim. E não é que eu seja uma pessoa, uau, organizado. Ah, o cara é muito organizado. Não sou. Talvez daqui da minha casa eu seja um dos mais bagunceiros, né? Um dos, não o mais, mas um dos, com certeza. E só que isso desestabiliza a ordem natural das coisas, assim, né? E então causa um pouco de estresse, causa um pouco de cansaço, mas, cara, é do jogo. Estamos mudando de prédio já no primeiro mês de igreja. Nós, graças a Deus, tivemos que mudar de prédio. Estamos indo para um prédio maior aqui na minha cidade. Bom dia, Erivaldo, tudo bem? Bom dia, Mi. Bom dia, Mi, tudo bom? Cara, e aí passamos sábado, passamos domingo, né? Trabalhando bastante. Trabalhamos bastante, pintando, limpando, né? E para completar, nós tivemos um culto ontem à noite espetacular, assim. Foi um culto com muita presença, e desde quinta-feira, assim, sabe? O culto de quinta-feira foi demais, assim. A palavra que a pastora Tati trouxe foi uma palavra tremenda, assim, né? E ontem a presença de Deus ali, através da palavra, do louvor, foi demais, assim. Então, hoje eu meio que acordei, meio que com dor nas costas, muito cansado. Bastante cansado. Mas é do jogo, é isso aí, né? Temos que preparar a casa para que ele venha. E é isso que a gente tem feito aqui no Capão. A gente tem preparado uma casa para que ele venha, para que ele habite, para que ele venha escolher Capão do Leão como uma cidade que ele possa fazer repousar o seu nome. A nossa intenção é essa, que Jesus, ele escolha essa cidade, assim como ele escolheu Betel, assim como ele escolheu Jerusalém, assim como ele tem escolhido várias cidades pelo planeta. A nossa intenção é que Jesus escolha Capão do Leão para fazer repousar o seu nome aqui.
E isso dá trabalho. E é bom. É tranquilo. E graças a Deus. Pô, obrigado, Arivaldo. Obrigadão. E graças a Deus que hoje eu não trabalhei. Graças a Deus, e pude acordar um pouquinho mais tarde e ter esse tempo aqui da minha casa direto com vocês aqui. Beleza? Se você puder, vai lá no Profeta Basicão, canal do YouTube, e assista o culto de ontem. Está ali na playlist, nas playlists. Eu tenho separado os vídeos que a gente tem feito, tenho separado por tema. Então você vai lá e procura playlists, você vai ver que tem a playlist dos serviços da casa. E todos os cultos estão sendo transmitidos ao vivo pelo YouTube, né? E depois a gente deixa ali na plataforma para que você possa assistir o culto. E em especial o culto de ontem foi bem legal. E o culto de quinta-feira passada também. Na realidade eu vou te dizer que todos os cultos são massa e que você deve assistir todos, né? Mas é isso aí. Ok? Eu gostaria, nesse momento, eu quero falar um pouquinho mais sobre ser escolhido ou ser chamado. A pregação de ontem à noite foi sobre isso. A diferença entre escolhidos e chamados. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Quero falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, por favor, abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus 22. Mateus capítulo 22, verso 14, diz assim: portanto, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Qual a diferença de ser chamado e escolhido? Basicamente, a diferença é: os escolhidos são aqueles que atendem ao chamado. Deus está nos chamando e você tem que entender que a voz de Deus, ela nunca para. A voz de Deus, ela nunca para. A voz de Deus, ela está sempre em movimento, assim como o som de muitas águas. Em Apocalipse fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor, ela está sempre em movimento, e a voz do Senhor, ela está sempre nos chamando para Ele. E na realidade, o chamado, ele tem a ver com voltar para o centro da vontade de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: o teu chamado não é o que você faz para Deus, ou não é o que você fará para Deus. O teu chamado tem a ver com voltar para o centro da vontade de Deus. Por quê? Às vezes que Deus chamou o homem, principalmente no Éden, todas as vezes que Deus falou ali no Éden com o homem, na pessoa de Adão, e depois na pessoa de Caim, depois que eles saíram do Éden, foi para duas coisas. Quando Adão se desvia da presença, quando Adão peca, quando Adão ele sai da presença, ele se esconde de Deus na hora vespertina, quando Deus, o próprio Jesus pré-encarnado, ele vem e ele começa a passear, como ele fazia de costume. Quando ele passeava todos os dias, às 6 da tarde, se encontrava com o homem todos os dias. Num fatídico dia de Gênesis 3, Jesus ele começa a caminhar pelo jardim e ele não encontra o homem no lugar de encontro, no lugar secreto. E então foi a primeira vez que Deus chama o homem. E ele disse: Adão, onde você está? Onde você está? E depois, quando Caim mata Abel, a segunda vez que Deus chama o homem é para perguntar: Caim,
Onde está o teu irmão? Como está o teu irmão? Então, pense bem comigo. Tem tudo a ver esses dois chamamentos de Deus. O primeiro tem a ver com você saiu da presença. E o segundo, você perdeu comunhão. Onde está o teu irmão? E o que é que Caim responde? Que tenho eu com a vida do meu irmão? Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Que eu e você estamos respondendo do mesmo jeito que que Caim respondeu. Se o nosso irmão passa por necessidades, se o nosso irmão está passando por dificuldade financeira, por problemas no casamento, por problemas com filhos, e nós sabemos disso, e não é para saber, para julgar o irmão, para acusar o irmão, para dizer que o irmão está errado, não. É saber para estender a mão. Para quantas, eu quero te fazer uma pergunta essa manhã de segunda-feira. Para quantas pessoas você tem estendido a mão? Você sabe que essa pessoa está com um problema. Você sabe que essa pessoa tem passado por dificuldades. Você sabe. E você tem deixado essa pessoa sozinha no campo de batalha. Sabe, a igreja, ela deveria, e ela é um exército. A igreja é um exército. Mas sabe, a igreja, ela é o único exército na face da terra que deixa os seus soldados feridos no campo de batalha. Qualquer outro exército da face da terra, quando um soldado é ferido, os outros soldados vão até onde aquele soldado ferido está e resgatam ele. Geralmente, nós não fazemos isso. Quando um dos nossos soldados cai em pecado, sabe o que a gente faz? A gente aponta o dedo e diz, pecador, né? Ou a gente sabe que os irmãos estão passando por dificuldades e a gente diz assim, que tenho eu com a vida do meu irmão? Já basta os meus problemas. Eu quero te perguntar, que tipo de igreja é essa? Que tipo de igreja, se é que a gente pode chamar de igreja? Isso. Porque a vida da igreja é uma vida em comunhão. Vida de igreja não é uma vida de culto de domingo, culto de quinta. A vida da igreja, ela deve ser uma vida de comunhão, uma vida de partir o pão. Não partir o pão só no domingo de noite, uma vez por mês. Não, no culto de ceia. A vida da igreja deve ser ao partir o pão. A vida da igreja deve ser o sentar à mesa. A vida da igreja deve ser, eu conto os meus problemas para você e você conta os teus problemas, porque um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. A vida da igreja tem a ver com comunhão. E comunhão não tem a ver com culto de domingo e culto de quinta. Quem está me entendendo, coloca aí, estou te entendendo, Pablito. Quando eu estou em casa eu sou mais profundo. Quem está me entendendo aí, coloca, estou te entendendo, Pablito. Se você não está me entendendo, coloca, não estou te entendendo, Pablito.
A vida da igreja não tem muito a ver com os cultos que nós celebramos na quinta e no domingo. A vida da igreja tem a ver com comunhão. A vida da igreja tem a ver com partir o pão. A vida da igreja tem a ver com eu e você. Nós conhecer os nossos limites, as nossas dificuldades. Eu conhecer as tuas dificuldades, você conhecer as minhas dificuldades. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma vida de religião, uma vida onde só nos encontramos no domingo à noite, uma vida onde nós nos encontramos na quinta-feira à noite. Desculpa, vida de igreja não tem nada a ver com isso. Se você ler os capítulos a partir do 3 de Atos, você vai ver que a vida da igreja é assim. A igreja tem tudo em comum. E sabe o que parece nos dias de hoje? Nós não temos nada em comum. Bom dia, Tereza, tudo bem? Como é que está a senhora? Bom dia, Stephanie. Você me entende? Parece que a nossa vida de igreja se resumiu aos cultos. E isso não pode ser assim. Sabe, eu até estava comentando esses dias que agora não sei se você já fez cadastro em alguma loja, mas quando você faz cadastro em alguma loja, ou cadastro em uma coisa de material de construção, já estão começando a colocar um lance ali. Tem religião, né? Espírita, católico, evangélico, ou católico não, como é que faz? Católico não praticante, e sabe qual outra coisa que tem agora? Evangélico não praticante, ou seja, desviados. O número de desviados da igreja evangélica é maior do que os números que estão dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não há vida dentro da igreja. Não há vida de comunhão dentro da igreja. As pessoas, elas entram em nossos cultos, elas saem dos nossos cultos e a gente nem conhece. Desculpa, querido. Isso não é igreja. Isso é um local onde você vai buscar uma bênção. A vida da igreja, ela tem que ter o partir o pão. A vida da igreja, ela tem que ter o sentar à mesa. A vida da igreja, a vida ordinária da igreja tem a ver com a gente saber como está passando, como está a vida do meu irmão, como está a vida do meu irmão, como está a vida do meu pastor, como está a vida do meu início de louvor. E não saber como está a vida para ficar fazendo fofoca, não me interprete mal. Saber para ver sobre aquilo que eu posso ajudá-lo, se está tudo bem, se alguém dentro da nossa comunidade está passando dificuldades. Entende? Nós precisamos ter uma vida de igreja. O problema é que nós estamos deixando e entendendo que igreja é quinta-feira e domingo. Cara, isso não é igreja. Fala, meu apóstolo Leandro, como é que está? Te amo, cara, saudade. Igreja tem a ver com comunhão. Igreja tem a ver com partir o pão. Igreja tem a ver com sentar à mesa. Bom dia, Claudete, tudo bem? Igreja tem a ver com suprir necessidades uns dos outros. Igreja tem a ver com confessar os pecados uns aos outros. Igreja tem a ver com ajudou um ao outro e ao seu companheiro disse esforça-te. O problema é que nós estamos gerando pessoas distantes. Pessoas que vão buscar uma bênção no culto. E que não se envolvem com nada, com ninguém. E hoje elas estão no culto da fogo.
Amanhã elas estão no culto da, sei lá, da água. Aí no outro domingo elas estão no culto, sei lá, do vento. Sabe por quê? Porque não gera comunhão. Não. As pessoas estão se sentindo soltas. Até elas encontrarem um lugar onde elas são ouvidas. Até elas encontrarem um lugar onde elas têm o sentar à mesa. Até elas encontrarem um lugar onde elas podem contar as suas mazelas para alguém ou ajudar alguém. Sabe, meu querido, minha querida, na realidade as pessoas querem se sentir úteis. Quando as pessoas... Isso mesmo, Tereza, passando sem mim. Sabe por quê? Porque as pessoas não se sentem excluídas, não se sentem incluídas no contexto igreja. Sabe? Muitas vezes nós fizemos panela dentro da igreja. Nós fazemos panela. Não fazemos panela porque nós queremos excluir pessoas. Fazemos panela sem perceber. Sem perceber. Não é por mal, entendeu? Mas às vezes fazemos uma panela. E aí as pessoas chegam no nosso contexto, elas olham e dizem, cara, eu nunca vou conseguir entrar nisso aí. Não, eu vou procurar um lugar onde, sabe, a exigência é menor. Procurar um lugar onde, sabe, não tem essa panela. Sabe? Gente, igreja tem a ver, eu vou falar mais uma vez e... Ai, cara, como tu tá repetindo as coisas? Cara, na boa, enquanto você não entender, eu vou repetir. Igreja tem a ver com sentar à mesa. Igreja tem a ver com um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Igreja tem a ver com partir o pão, não só uma vez no mês. Paulo ele estava falando sobre isso no capítulo 11. Tu vê que eu ia falar sobre a diferença de chamado escolhido e eu não falei nada até agora. Pode crer, vamos lá. Igreja. Paulo, quando ele estava falando ali em 1 Coríntios sobre a ceia, ele diz assim: sabe por que muitos dormem? Sabe por que muitos estão doentes no meio da igreja? Porque vocês não discernem o corpo. Agora eu te pergunto, quem é o corpo de Cristo? A primeira pergunta é: quem é o corpo de Cristo? Alguém vai dizer, somos nós? Sim, somos nós. Pois é. Então pensa assim, o que é discernir? O que quer dizer a palavra discernir? Quer dizer entendimento, conhecimento, ok? Beleza? Então Paulo escreve, se você não discernir, por causa que vocês não discernem o corpo, muitos entre vocês estão doentes e enfermos, e alguns dormem. Por causa que a igreja não entende, não discerne o que está acontecendo no corpo de Cristo, muitos entre nós têm morrido e têm adoecido. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a cura, ela acontece na comunhão do corpo. Nós não temos comunhão. E quando temos é para fazer fofoca. Ah, meu irmão, nós precisamos crescer como igreja.
Discernir o corpo é entender o corpo, é entender as necessidades do meu irmão. Eu não posso tomar a ceia no domingo, no primeiro domingo, no segundo domingo do mês, né? Ir de carro para a igreja e tá chovendo e depois de partir o pão, tomar do vinho, né, do cálice, pegar meu carro bonitão, ir para casa e deixar o meu irmão ir a pé tomando banho de chuva. Isso é tomar ceia? Isso é discernir o corpo. Aí a gente, até passei por um carro ontem que dizia assim no vidro de trás: foi Deus que me deu. Ah, foi Deus que te deu? Tá, e você tá usando para Deus o seu carro? Ou não? Sei lá, eu estou usando o carro como um exemplo muito simplório. Sei lá. Vamos dizer assim, tomamos a ceia, por exemplo, tá? No domingo de noite. Todo mundo lá com as suas roupas chiques de culto de domingo, né? Porque a gente tem que ir chique, né, cara? Né? A gente tem que ir, afinal, nós é crente, né? Aí vamos lá com nossas roupas chiques, tomamos a ceia. E aí a gente sabe que um irmãozinho não tem como pagar a conta de luz. E a gente não está nem aí. A gente faz que nem Caim. Que tenho eu com a vida do meu irmão? Sabe? Tem se levantado uma geração de Caim nesses dias. Uma geração que tem dito que se dane o meu irmão. Eu não tenho nada com a vida dele. Já basta os meus problemas. Já basta as minhas dificuldades. Cada um com o seu problema. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é amizade com o mundo. Amizade com o mundo. A gente pensa, quando Deus fala assim, a amizade com o mundo é inimiga de Deus. A gente pensa que são pessoas. Ah, eu não posso ser amigo das pessoas do mundo. Cara, pelo amor de Deus, mano, para com isso. Você... Ah, não faz isso, mano. Não tem nada a ver com pessoas. Tem a ver com as coisas, com os sentimentos do mundo, cara. Como a gente, sendo de Deus, como a gente tem que ser parecido com Jesus. A gente olha para o problema do nosso irmão e a gente não faz nada. A gente não estende a mão, podendo estender. Que vida de igreja é essa? Acorda, igreja. Jesus está voltando. E Ele está voltando para pessoas que têm vestes nupciais. E aqueles que têm vestes de casamento, vestes nupciais, simbolizam os atos de justiça dos santos. Simboliza os atos de justiça. Atos capítulo 19 diz que as roupas de linho puro são os atos de justiça dos santos. Jesus está voltando para buscar uma igreja que tem vestes de matrimônio, vestes de casamento, vestes nupciais, vestes de linho puro, os atos de justiça dos santos. É tempo de eu e você termos atos de justiça, não na nossa justiça, na justiça dele. A justiça dele.
o que ele faria em tal circunstância. Vida da igreja tem que ter comunhão, senão não é igreja. Igreja que não tem comunhão, igreja que não tem o sentar à mesa, igreja que não tem um ao outro o ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Desculpa, pode dar outro nome, mas igreja não é. Nós temos que ter vida em comunidade. Nós temos que ter o olho no olho. Nós temos que ter essas coisas. É tempo de se levantar uma igreja forte. Uma igreja que diz: eu vou te ajudar. Me ajuda também. É uma igreja que diz: estou passando por problemas, me ajuda. E uma igreja que diz: eu vou te ajudar com os teus problemas. Ok? Que Deus te abençoe essa manhã. Quarta-feira teremos nosso podcast às 21 horas, o Pod Crente, com um menino que é menino, mal dizer, mas para mim 30 anos é menino, quase 30 anos é menino, ok? Ele se chama Júnior Schmidt. Ele é reformado, ele é um tenente reformado do Exército já, e ele é veterinário. Nós estaremos batendo um papo sobre o reino de Deus, sobre como é ser pai, como é ser marido. Ele é pai de 2 filhos lindos. Como é ser um marido, como é ser veterinário e como é ser um tenente do quartel. Eu quero te dizer uma coisa: tudo isso é possível, ok? Tudo é possível ao que crê e ao que trabalha. De boa? Que Deus abençoe sua manhã. Não perca o podcast, quarta-feira, às 9 da noite, ok? Que Deus te abençoe, que guarde tua vida. E nós nos encontramos amanhã pela manhã, 8:45. Deus te abençoe, cara.